A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Direito no Ar. Uma ótima manhã para todos que estão sintonizados na Rádio Timbira do Maranhão. Eu sou Heraldo Moreira e a partir de agora vocês estão convidados a acompanhar o nosso programa, que traz as principais notícias do universo jurídico e que também marcaram a semana. Lembramos que este programa é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Defensoria Pública do Maranhão comemora durante todo o mês de abril seus 20 anos de atuação na defesa e proteção dos direitos dos mais necessitados e das populações vulneráveis do nosso estado. Para marcar as homenagens, foi realizada uma solenidade por videoconferência com a entrega de placas comemorativas aos primeiros defensores e servidores da instituição, em reconhecimento ao trabalho e ao compromisso em favor das políticas públicas de universalização de direitos no Estado. Ainda como parte das comemorações, o antigo prédio da Refesa, hoje um complexo cultural localizado na beira-mar, ficará iluminado na cor verde por todo este mês, em homenagem a cada uma das pessoas que fazem ou já fizeram parte da Defensoria Pública e a cada assistido que teve a sua vida impactada positivamente pela atuação da instituição. Para falar sobre a história, os avanços e os desafios da Defensoria Pública do Maranhão, convidamos para participar da entrevista de hoje o Defensor Público Geral do Estado, Dr. Alberto Bastos. Bom dia, doutor Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Heraldo, eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição, é um grande prazer. Doutor Alberto, antes de entrar no tema da entrevista, eu procuro conhecer um pouquinho do entrevistado, até para que sirva, inclusive, de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é: por que o senhor decidiu serei defensor público? Muito bom, Heraldo. Olha, em primeiro lugar, eu me apaixonei pela Defensoria Pública durante a graduação. Eu fui estagiário da instituição na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, de onde, estado do qual eu sou natural. Mais especificamente, eu fiz a faculdade na cidade de Campos dos Goytacazes, uma cidade que fica localizada no norte e noroeste do estado e fica a 300 quilômetros da capital. E lá, me deparando com a realidade dos mais vulneráveis, dos atendimentos, eu passei a me apaixonar pela instituição. E verifiquei que seria mais útil para a sociedade sendo defensor, buscando ser um agente de transformação social. Mas para chegar até a Defensoria Pública, eu tracei um longo caminho. Eu fui servidor público com 19 anos de idade, eu já tinha assumido um cargo. Logo em seguida, por meio de concurso público, em seguida, depois da minha graduação, eu me tornei analista da Procuradoria-Geral do Estado, mas sempre focando em Defensoria Pública, os concursos. E aí logrei êxito em passar na Defensoria Pública do Espírito Santo e na Defensoria Pública do Maranhão. A Defensoria Pública do Maranhão me chamou primeiramente, e aí eu gostei de São Luís, gostei muito do Estado, e preferi ficar e não me arrependo dessa escolha que eu fiz há 10 anos atrás. E estou muito feliz hoje na Defensoria Pública, sobretudo agora na gestão, que a gente pode dar uma contribuição ainda maior para a sociedade e para a população. Maravilha. Doutor Alberto, e como foi a preparação para o concurso de defensor público? Que caminhos, que receita do bolo o senhor daria aí para os acadêmicos de direito que estão nos acompanhando e os concurseiros? Disciplina, Heraldo, essa é a palavra-chave. Eu estudava em torno de 7 até as 17 horas, é claro, tinha dia que eu trabalhava, né? Não eram todos os dias, eu trabalhava 3 vezes na semana, então isso facilitava um pouco. E então, nos dias em que eu não trabalhava, eu estudava de 7 até as 17, depois parava um pouquinho para fazer uma atividade física e engrenava até as 22 horas. Essa minha rotina ficou por 2 anos e meio, 3 anos, e cada ano que eu estudava, chegava mais perto, né, de alcançar o objetivo. E quando eu consegui o resultado positivo de defensoria,
eu resolvi parar de estudar e me dedicar ainda mais à atividade defensorial. Bom, doutor Alberto, agora entrando no tema da nossa conversa de hoje, esse marco importante, 20 anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 10 dos quais o senhor já antecipou aí, que se dedicou a contar essa história. Que balanço o senhor faz desses 20 anos? Eu acho que o grande anseio da população, principalmente os mais vulneráveis, é ter acesso a direitos, é ter acesso à justiça. Então, o desafio maior da instituição é cada vez mais se capilarizar pelo Estado. Atualmente, a Defensoria Pública ocupa 45 comarcas de 112. Nós temos a previsão orçamentária para que este ano a gente chegue em mais 18 comarcas, atendendo, incluídos os termos, mais 43 municípios, ou seja, vai ser uma grande ampliação dos serviços da Defensoria Pública, ampliação da nossa cobertura. Isso significa cidadania e reforço do Estado Democrático de Direito. Não se pode falar em democracia se não tiver um instrumento disponibilizado à população de maneira gratuita, de maneira integral, para acessar os seus direitos, para acessar a justiça. Então, o principal instrumento, eu acho que, na minha visão, é colocar isso à disposição da população. E a partir do momento que a população tem conhecimento dos seus direitos e tem um instrumento, ela se torna empoderada e se torna mais uma instituição de afirmação do Estado Democrático de Direito. É importante dizer também que, além desse processo de ampliação da cobertura da Defensoria Pública, um outro desafio que é muito relevante é que a gente possa se capilarizar cada vez mais na educação em direitos, se desincumbir cada vez mais desse ônus que é imposto pela Lei Complementar número 132 de 2009, e que o defensor ele deve também buscar empoderar a população. Então, com base nisso, a Defensoria Pública ela vai ter um programa agora, essa é uma notícia que foi deliberada há cerca de 2, 3 dias atrás, em que a Defensoria Pública terá um programa na TV Educação, que é a TV que foi disponibilizada pelo sistema Mirante para que as escolas estaduais tivessem aulas. Então, a Defensoria Pública vai ter um programa para difundir conhecimentos em direitos. Nós também iremos ministrar aulas para professores da rede pública estadual, para demonstrar cada vez mais capacitar esses difusores de conhecimento, que têm o dom de difundir a educação, de capacitar a população, a gente falar um pouquinho da Defensoria Pública, das ferramentas que estão à disposição da população, para que elas possam acessar a justiça, acessar seus direitos, e aí sim ter uma cidadania plena. Então, eu acho que os principais desafios hoje da instituição é atender bem, atender cada vez mais, a ter uma cobertura geográfica cada vez mais, e também se desincumbir dessa tarefa da educação em direitos, promovendo assim mais inclusão, mais cidadania, ser um agente de transformação social. Isso é muito importante, Heraldo, que o defensor, importante dizer para a população, que o defensor não só se limita a questões individuais dos assistidos, como uma demanda relacionada à pensão alimentícia, ou exame de DNA, ou uma matéria até consumerista, mas também de maneira coletiva, como a defesa de saneamento básico, as pessoas que não têm o esgoto, não têm uma rede coletora de esgoto à sua disposição, que tenha um órgão que possa cobrar, que possa lutar, que possa brigar por eles. Nós não estamos aqui garantindo e vendendo sonhos. O que a gente está garantindo é um instrumento que irá cobrar, né? E não o resultado. Acho que esse é importante. Então, cada vez mais a população tem isso à sua disposição. Eu acho que quem ganha é a democracia e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana fica cada vez mais respeitada. Ótimo, doutor Alberto, o senhor trazendo, inclusive, aí novidades importantes sobre o trabalho da Defensoria nos próximos dias. Inclusive, essa parceria aí com a TV Educação, que foi uma alternativa que o Estado do Maranhão encontrou para que o sistema de educação não paralisasse em função da pandemia. E que bom que a Defensoria se alia a esse projeto. Agora, doutor Alberto, enquanto o senhor diz isso, que a Defensoria vai estar mais próxima do cidadão, inclusive através da TV, que o senhor está ampliando a atuação dela para outras comarcas, outros termos, ou seja, para outras cidades do Estado,
Por outro lado, eu tinha conhecimento, doutor Alberto, que há estados no Brasil que ainda não tinham defensoria pública institucionalizada. Isso, infelizmente, ainda é um fato, doutor Alberto? Muito bem observado. A Defensoria Pública foi criada em 1988. O último estado que ainda não tinha defensoria pública é o estado do Amapá, mas passou a ter, salvo engano, há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás. Então, felizmente, todos os estados da federação dispõem do serviço de assistência jurídica prestado pela Defensoria Pública. O maior desafio hoje é realmente chegar em todas as comarcas. Existe uma previsão na Constituição, mais especificamente no artigo 98, parágrafo 2º do ADCT, em que determina que deve ter uma defensoria pública em cada comarca até 2022. Todavia, muitos estados da federação ainda estão muito aquém dessa média. De acordo com o último estudo, a média nacional é de 30% de cobertura da defensoria pública em relação comarcas, ou seja, 70% das comarcas não têm um serviço, não têm um instrumento gratuito de acesso à justiça, o que é muito ruim, porque aquele mais pobre, aquele mais vulnerável, como é que ele vai acessar a justiça? Como é que ele, se tiver uma violação, como é que ele vai cobrar esse direito? Então, isso vulnerabiliza muito o nosso Estado Democrático de Direito, onde tem a primazia da lei, e a lei deve ser igual para todos. Então, a Defensoria Pública é uma ferramenta de promover não só a inclusão social, mas também combater desigualdades. E, a partir daí, com uma sociedade cada vez mais empoderada, a gente conseguirá evoluir, conseguirá buscar uma dignidade maior para a população. Agora, doutor Alberto, o senhor disse que já há previsão orçamentária para essa ampliação dos serviços da Defensoria Pública aqui em nosso estado, mas haverá necessidade, então, de concurso público para mais servidores e principalmente para mais defensores? Heraldo, para defensores não precisaria, porque nós temos um cadastro de reserva com mais de 120 defensores públicos. Com relação ao quadro de apoio, é necessário. Todavia, nós temos a Lei 173, que veda a criação de novos cargos até dezembro de 2021. Então, a Defensoria Pública, a partir de janeiro de 2022, passará a trabalhar e a buscar uma interlocução junto com o Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo Estadual, para que a gente possa criar novos cargos para servidores e também criar novos cargos para defensores. Lembrando que, para defensores, nós já temos um cadastro de reserva, para servidores ainda não, mas para que isso ocorra, é necessário que haja uma harmonia, uma conjugação de intenções, de manifestação de vontade de todos os poderes instituídos. E eu acredito muito nessa sensibilidade, em que a Defensoria Pública precisa crescer, a população precisa de um instrumento, como eu já disse anteriormente, então a gente conta muito com essa sensibilidade, já percebemos que existe, uma vez que a Defensoria Pública já vai para 18 comarcas, se Deus quiser, esse ano, atendendo em 43 municípios, então há uma necessidade premente de preencher de ter novos quadros para que a gente possa atender bem a população. Como é que a sociedade pode lhe ajudar nessa missão? Pressionando, entre aspas, o legislativo, o próprio executivo estadual, no sentido de que eles se sensibilizem para isso, embora a gente saiba que o governador Flávio Dino ele é muito sensível a essas questões, até pela formação dele também, é um ex-juiz federal, é um ex-advogado, é um professor universitário, então ele conhece bem essa realidade que a gente está conversando aqui. Talvez seja fácil a interlocução com ele, não necessariamente com o legislativo. Como que a sociedade poderia dar o retorno agora? Já que a Defensoria empodera a sociedade, como que a sociedade pode empoderar a Defensoria? Muito, muito relevante a sua pergunta, Heraldo. A gente tem exemplos de uma sensibilidade tanto do Executivo como do Legislativo estadual. A gente conta com isso e espera, cria-se uma legítima expectativa. Mas é muito importante a participação da sociedade civil e da população. Eu vou te dar um exemplo. A Defensoria Pública do ano de 2019, ela foi a política pública mais solicitada no orçamento participativo, que é um programa do governo estadual que vai até as comunidades, até as comarcas, até as cidades e pergunta para a população aonde você acha que o governo deve investir de maneira prioritária. E lá eles receberam essa resposta positiva e ouvindo a população, passaram a implementar essas medidas, dentre elas aí
a expansão da Defensoria Pública. Para que se tenha uma ideia, Heraldo, a política pública, de acordo com nos passados do orçamento participativo, o orçamento participativo teve em torno de 35 mil votos, 20 mil votos foram para a Defensoria Pública, pedindo para que ela pudesse crescer, que ela pudesse expandir. E a gente tem uma ligação muito forte com a sociedade civil organizada. A gente tem buscado isso também, cativado. Nós temos um ônibus de escritório que vai atender as comunidades. Por óbvio, por conta da pandemia, a gente não tem feito isso mais, mas é importante essa aproximação, principalmente naqueles lugares que não conhecem, não sabem o que é a Defensoria. Então, quando chega um ônibus, explica o que é e vê o serviço sendo feito de maneira concreta, verificando os resultados de maneira eficiente, eles passam a cada vez mais postular e pedir o crescimento da instituição. Então é muito importante que a população esteja sempre vigilante às demandas dos órgãos públicos, porque o principal beneficiado vai ser, no final, a população. E no caso da Defensoria Pública, a população mais vulnerabilizada, que são os idosos, crianças, adolescentes e aqueles insuficientes econômicos. Bom, a propósito, doutor Alberto, dessa colocação, nós estamos vivendo esse período pandêmico, uma segunda onda muito crítica, até pior do que a primeira, a previsão que fique ainda mais grave neste mês de abril de 2021. A Defensoria Pública, ela sempre se caracterizou por um atendimento presencial muito forte, muito intenso, né? Muita gente trabalhando, defensores, estagiários, atendentes e a população. Evidentemente que isso tem que estar evitado, tem que ser evitado nesse momento. Como que a Defensoria está fazendo para suprir essa necessidade nesse momento de pandemia? Geraldo, muito bem observado. Esse sempre foi o nosso forte, atendimento à população. Só para você ter uma ideia, aqui naquela sede do Reviver, localizada ali na Rua da Estrela, próximo da Câmara Municipal, passavam antes da pandemia 450 pessoas por dia. E de uma hora para outra nós tivemos que realmente reduzir, até mesmo para evitar, como você muito bem observou, a proliferação do contágio. Nós passamos a adotar atendimentos virtuais, colocamos Telegram, WhatsApp, telefone, e-mail, todas as formas eletrônicas de se comunicar com a Defensoria Pública, nós colocamos à disposição da população. Contudo, nós temos que fazer uma autocrítica. Infelizmente, a maioria da população não tem culturalmente o hábito de utilizar os meios eletrônicos. Eles gostam de ouvir, de sentir, de conversar presencialmente. Somado a isso, nós temos duas situações de vulnerabilidade. Uma informacional, grande parte da população, principalmente os idosos, eles já não têm muita familiarização com manuseio de equipamentos eletrônicos de atendimento. E outros não têm nem condições financeiras de ter o pacote de dados. Então, isso reduziu os números de atendimentos da Defensoria Pública, mas, ao mesmo tempo, colocamos à disposição esses meios eletrônicos, mas a autocrítica que eu faço é que ela não foi suficiente. Infelizmente, é claro que se a população nos procurar virtualmente, vai ser e será atendido, mas esse não é o perfil. Até hoje, eu estou, apesar das restrições de atendimento presencial, eu estou indo à Defensoria todos os dias. E todos os dias a gente tem uma pequena fila de pessoas lá, porque realmente eles têm essa vulnerabilidade, seja informacional e seja também a econômica. E, só por fim, a questão cultural, de gostar mesmo do contato. E aí a gente faz um atendimento prévio, indica os telefones, porque a gente não quer incentivar que elas fiquem transitando. A gente espera que com a chegada, a intensificação da vacinação, a gente consiga imunizar a maior parte da população e aí retornar, ainda que gradualmente, os atendimentos presenciais. Muito bem, doutor Alberto Bastos, defensor-geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. As universidades, doutor Alberto, elas têm ajudado, de alguma forma, o trabalho da Defensoria com a manutenção dos chamados escritórios escola? A demanda é muito grande. Eu, sinceramente, acredito que contribui realmente o trabalho das assessorias das escolas, das instituições de ensino superior. Eles exercem um trabalho magnífico de atendimento à população, um tanto quanto semelhante ao da Defensoria Pública,
Todavia, a maioria da população busca mais os serviços da instituição, da defensoria. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, nós atendemos aí 560 mil pessoas no ano. Então, o número é muito grande. Não o que a gente tem buscado cada vez mais é otimizar esse atendimento. Isso é o desafio também. É você receber esse assistido e já dar um encaminhamento para a demanda dele, sobretudo na tentativa de resolução extrajudicial, para evitar com que se demande tudo que chega na Defensoria Pública. Então, você racionaliza um pouco e, ao mesmo tempo, você proporciona efetividade no acesso a direitos. Não significa que nós temos sempre que buscar o acesso ao judiciário, né? Aos órgãos do sistema, ao órgão do judiciário, mas sim buscar, por meio de uma conciliação, de uma resolução extrajudicial, a resolução. E a gente tem tido êxitos nisso. Pra você ter ideia, o Núcleo de Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública aqui na capital, tem em torno de 70% o índice de resolutividade. Para se ter uma ideia, a gente tem prepostos da Equatorial e também da concessionária de água e esgoto, que é da CAEMA, dentro da Defensoria Pública, resolvendo a maioria das ações. E esse índice de resolutividade, que vamos dizer assim, são os maiores litigantes, pelo menos da população mais vulnerável, né? Somado aos bancos, a gente tem conseguido um êxito de 80%. Então, o que a gente busca cada vez mais é eficiência na prestação do serviço. E aí evita a judicialização em massa e também, por consequência, o acesso à justiça, ele fica mais, acesso à justiça e a direitos, ele fica mais efetivo e mais rápido, mais célere. A Defensoria Pública, doutor Alberto, ela atende àquelas pessoas que precisam de assistência jurídica, precisam de advogado, mas não podem pagar um, né? Basicamente é isso. Mas sempre fica a dúvida, talvez, na cabeça das pessoas, quem pode e quem não pode usar a Defensoria Pública efetivamente? Perfeito, muito bem observado, Heraldo. Em regra, pelo critério econômico, as famílias que têm uma renda de até 3 salários mínimos podem ser atendidas pela Defensoria Pública, mas tem um critério que não é só o econômico, que é a questão da vulnerabilidade social. Então, aquele idoso, criança e adolescente que eventualmente esteja passando por uma situação de vulnerabilidade, ainda que não seja suficiente econômico, ele pode ser sim atendido pela Defensoria Pública. Então, o principal critério é o econômico e assim, mais uma vez dizer, que a Defensoria Pública, além desse atendimento pessoal, individual, também temos a atuação coletiva da instituição, que é muito importante. E também, é claro, a priorização da solução extrajudicial do conflito, como eu disse. Então, são essas 3 vertentes aí que eu gostaria de ressaltar da atuação da Defensoria Pública, que é o atendimento pessoal, priorizando a solução extrajudicial, quando não se resolve buscar o judiciário, e fazer o acompanhamento dessas demandas do processo judicial, e também atuar coletivamente, sendo um agente de propugnação de políticas públicas. Foi por essa razão, Heraldo, que nós colocamos um núcleo da Defensoria Pública no Itaquibacanga e também vamos inaugurar um na zona rural, que é para colocar um defensor, vamos para a população entender bem, colocar, entre aspas, um chato para buscar políticas públicas, uma pessoa que vai ficar reivindicando direitos de natureza coletiva e também, ao mesmo tempo, facilitando o acesso da população ao serviço da instituição. Não precisa pegar um ônibus para vir até o Reviver, por exemplo. Então, o do Itaquibacanga nós inauguramos no ano de 2019, fizemos vários atendimentos, tem vários processos coletivos relacionados à qualidade de água da região, a abastecimento de água, ou seja, natureza essencial. E também, na zona rural, o núcleo já está pronto. Nós só não inauguramos ainda por conta da pandemia. Então, a gente almeja que a partir do dia 30 de abril, se Deus quiser, nós estaremos com a situação melhor, a gente possa já inaugurar também o núcleo da zona rural, facilitando também o acesso ao serviço da instituição para aquela população que são mais de 80 mil pessoas que residem na área da zona rural de São Luís. Doutor Alberto, o senhor já deu alguns exemplos práticos de utilização aí da Defensoria, mas eu queria enfatizar isso,
Por exemplo, a pessoa, não necessariamente ela vai buscar a defensoria porque ela tem que ir para a justiça, entrar com um processo e tal. Eu quero, por exemplo, vender uma casa ou comprar uma casa e preciso de orientação porque eu não entendo da documentação e tal. Isso e coisas similares, o defensor também atende? Com certeza. Toda orientação jurídica necessária para qualquer negócio a ser realizado, ele pode buscar a instituição que dará toda a orientação. Esse é um dos papéis, sim, da Defensoria Pública. Doutor Alberto, o senhor já antecipou alguns projetos que já estão em andamento, como o da participação no canal da TV Escola, a ampliação do atendimento fora do centro ali da cidade, a ampliação do número de defensores no resto do estado. Além desses 3 que o senhor já destacou, o que mais vem por aí em termos de defensoria pública? Eu acho que uma intensificação na aproximação da população, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é o principal, porque se a população chega mais fácil até a Defensoria Pública, vai se fortalecer a cidadania, vai se fortalecer o acesso a direitos. A gente tem cada vez mais investido internamente em tecnologia da informação para fazer com que isso internamente, Heraldo, para fazer com que os defensores eles tenham acesso de maneira mais rápida às informações constantes em processo. Nós contratamos uma empresa para fazer interoperabilidade com os sistemas do Tribunal de Justiça, ou seja, nós estamos fazendo um investimento maciço em tecnologia da informação para melhorar a qualidade, cada vez mais a qualidade dos nossos atendimentos. Então, além dessa questão da aproximação da população, nós estamos também investindo nessa área tecnológica. Maravilha. Doutor Alberto Bastos, agora uma observação de cunho pessoal para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu me formei na Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro, em Direito, mas antes fiz comunicação aqui na UFMA, e aí milito na docência também. Então, acaba que essa minha multiplicidade de tarefas me fez desistir de um dos meus sonhos, que era ser defensor público. Por quê? Porque eu acho, sem dúvida alguma, de todas as carreiras jurídicas, a mais empolgante, a mais bonita, a mais gratificante. E olha que meu pai era juiz de direito, já falecido. Mas, mesmo tendo dentro de casa um magistrado, mas eu via sempre esse trabalho do defensor público, essa importância que ele tem para a sociedade, para as pessoas mais carentes, eu via como algo especial. Então, eu me sinto realizado quando eu vejo alguém como o senhor feliz em ser defensor. Isso passa, assim, para a gente uma certeza de que é uma carreira realmente muito bonita. Então, doutor Alberto, agradeço demais a sua participação no nosso programa hoje. A entrevista foi muito esclarecedora e fica o espaço, então, para suas considerações finais. Heraldo, eu que agradeço, eu percebi a sua sensibilidade com as perguntas. Realmente uma pessoa muito inteirada dos serviços que a instituição oferece. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento, ainda mais vindo de uma pessoa que tem o gabarito que você tem, o nome que você tem. Então a gente fica muito envaidecido e a gente se coloca sempre à disposição. Acho que a nossa principal meta é levar a Defensoria Pública a todas as comunidades, é levar o serviço da instituição, colocar ele à disposição. Nós estamos aqui para servir a população. E a Defensoria Pública forte, aparelhada, quem ganha é a sociedade. Porque elas acessarão os seus direitos de maneira mais rápida, acessarão os seus direitos de maneira bem mais eficiente, e se você fortalece a cidadania. Esse é o principal remédio do Estado Democrático de Direito. Boaventura Souza Santos, ele fala exatamente isso. Se nós não tivermos mecanismos e instrumentos de acesso a direitos, nós estaremos aí numa ditadura mal disfarçada. Então, o principal ponto para fortalecimento do Estado Democrático de Direito, onde há a primazia da lei, é que nós tenhamos cada vez mais instituições fortes, instituições que defendam o cidadão contra quem quer que seja. Então, a gente agradece mais uma vez o espaço, parabenizo pelas perguntas que foram bastante foram perguntas bastante relevantes para que a gente pudesse esclarecer ainda mais o trabalho executado pela instituição. Muito grato, doutor Alberto Bastos, defensor-geral do Estado do Maranhão. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no ar.
Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família. Evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira, emissora do estado do Maranhão, com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Como funciona o processo de adoção de crianças e adolescentes no Brasil? Quantos são e quem são esses meninos e meninas à espera de uma família? Quem pode adotar? Para debater essas questões, apresentando como o Poder Judiciário articula e tramita os processos de adoção, a revista eletrônica Link CNJ recebeu Ivânia Guest, gerente de projetos da área da infância e juventude do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a desembargadora Elizabeth Anashi, coordenadora da infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. No quadro Uma História, teremos o juiz Márcio Oliveira contando um caso que marcou sua carreira junto às crianças e adolescentes. E ainda tem o giro com as notícias mais importantes que estão rolando nos tribunais e nas redes sociais. Vamos acompanhar a revista eletrônica Link CNJ. A família Mendes de Curitiba era formada por 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos biológicos. Mas em 2013, a família dobrou de tamanho, adotou 5 irmãos que estavam em um abrigo e que não queriam se separar. Quando nós vimos que eles tinham essa interação, que eles tinham, nós não tivemos coragem de separá-los. Então foi aí que nós decidimos. Nós 5, eu, o Marcos, inclusive os nossos 3 mais velhos, disseram na época, olha, mãe, ou adota os 5 ou não adota ninguém. A gente não cabia essa possibilidade de separação. Né? Então, daí nós adotamos os 5. Nós viramos agora, somos 10. E os Mendes aprenderam muito com este processo de adoção. Até fundaram uma ONG para ajudar outras famílias que vivem a mesma situação. A gente acredita muito nessa questão do princípio da semeadura, né? Então, quando você semeia, você vai colher coisas legais também, né? São coisas... Desafios são grandes, mas a gente já está vendo em 7, 8 anos de convivência, tem muito fruto acontecendo já, tem muita coisa legal acontecendo na vida deles. O passo a passo para a adoção pode ser conferido na página do CNJ, www.cnj.jus.br. E as regras também estão no site. Elas são definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e dizem, por exemplo, que podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. As regras são boas porque elas refletem a necessidade de um controle do Estado nos procedimentos da adoção.
Então, tudo que gera imediatismo e pode trazer alguma simplificação nessas regras, elas vão gerar, eventualmente, esse questionamento. Será que esses procedimentos sendo relativizados, eles vão atender a uma visão, né, contemplativa, respeitadora dessa visão de criança, um sujeito pleno em cidadania, que tem que ter voz, tem que ter participação efetiva e não ser mais um objeto da escolha dos adultos. O Cadastro Nacional de Adoção mostra que em todo o país, quase 5.000 crianças e adolescentes estão à espera de uma nova família. E o número de candidatos a adotar é bem maior, mais de 27.000 pretendentes. Tudo isso é controlado pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, gerenciado por magistrados e servidores do judiciário. A gente consegue controlar o tempo de acolhimento e a necessidade de reavaliação. A gente controla também o tempo das destituições do poder familiar, com base também nas informações, né, da possibilidade de colocação em adoção. A gente consegue fazer cruzamentos automáticos de crianças e pretendentes, quando realmente for o melhor interesse da criança, e o sistema faz esse cruzamento automatizado para evitar que a criança fique acolhida mais tempo do que o necessário. O sistema também faz um controle dos prazos das adoções, justamente para que a gente consiga concluir essas adoções de um tempo que seja razoável, né? Como eu disse, sempre entendendo que a gente tem que respeitar o melhor para aquela criança. Então, o sistema, ele auxilia todo o sistema de justiça, mas ele é alimentado diretamente pelo judiciário e tem acesso ao sistema já também o Ministério Público. E nós fomos às ruas para ouvir o cidadão. Se eu tivesse a condição financeira aceitável para adotar uma criança, eu não hesitaria, até porque se formos pensar, né, 7 bilhões de pessoas no planeta já é muito, né? E existem tantas crianças carentes hoje em dia que é até mais viável adotar uma criança e salvar alguém em vez de acabar botando mais uma pessoa nesse mundo cheio de humanos. Eu acho que a pessoa tem que ter uma estrutura já financeira para esse lado, né? Devido à situação, né, que o nosso país se encontra hoje. Amor, amar, acima de tudo amar, eu acho essencial, né? Porque se a gente ama, eu acho que já tem todo um conjunto ali que vai trazer um sucesso para uma criança ser adotada e ela ser feliz. Muito amor, muita paciência, né? Porque o que mais tem são crianças necessitadas de amor, de carinho, de um lar. De 8 anos para baixo, eu acho que teria como, né, a gente ainda conseguir procurar educar, né? Dar carinho assim e criar como filho mesmo. Então, uns 10 anos, eu acho que a criança consegue absorver alguma coisa que a gente possa ensinar, algum valor de família, alguma coisa. Até 10 anos eu adotaria. Falta do afeto da família não vê idade. As pessoas em situação de ruas também, você vê de todas as idades, então não tenho essa. Se fosse um vovozinho, que eu sei que é de boa índole, que eu poderia levá-lo para acolhimento da minha casa, sim, eu adotaria, por que não? E vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Eu converso agora online com Ivânia Guest, gerente de projetos da área da infância e da juventude do CNJ. Converso também com a desembargadora Elizabeth Anashi, coordenadora da infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado às duas pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Ivânia. Eu acompanho o trabalho do CNJ nessa minha função de jornalista há alguns anos e percebo nas várias gestões uma grande preocupação com a questão da adoção no Brasil. Por quê, doutora Ivânia? Bom, o papel do CNJ tem sido um diferencial na prática de adoção no Brasil, porque quando não existiu o CNJ, se tentava, desde 2000, criar um cadastro nacional de adoção, que possibilitasse que pessoas interessadas, crianças e adolescentes que necessitavam de adoção se encontrassem, né, para romper só o território local. Se tentou pelo governo federal, né, desde 2000 e não se conseguia. E aí o CNJ foi criado em 2005 e em 2008 conseguiu estruturar esse cadastro nacional, que favoreceu que crianças não ficassem tanto tempo esperando e adolescentes, nem pessoas interessadas, porque as cidades trocavam dados dos seus cadastros locais, unificando, e possibilitou essa adoção realmente mais ágil, né, mais comunicada. Além disso, o CNJ ele
progrediu, né, esse cadastro nacional se transformou no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, juntando mais claramente as informações sobre os interessados em adotar e as crianças e adolescentes que estão em acolhimento e que podem ser adotadas, porque nem todas em acolhimento podem ser adotadas. E ele ajudou a unificar também os procedimentos de adoção, por meio de recomendações às varas da infância, que antigamente tinham interpretações muito discricionárias, e o CNJ criou um critério mais integrado, mais unificado de como, né, se realizar esse papel do judiciário. Então, é muito importante ter esse órgão de gestão, porque é uma questão muito complexa, né? A adoção é a última medida a se adotar para a promoção do direito à convivência familiar comunitária. Uma criança, o adolescente também, quando vai para a adoção, ele já teve toda uma história de dificuldade de permanecer na sua família de origem, tentativa de reintegração familiar, e quando isso não é possível, é que ela é cadastrada para adoção. Então, tem que ter muito cuidado com o direito dessa criança e o papel do judiciário na preparação de pessoas que possam oferecer uma família sem risco de novos sofrimentos, sem risco de devolução, sem risco da criança ser tratada como objeto e não como sujeito de direito. Doutora Elizabeth, e o que a experiência lhe diz? A doutora Ivânia disse que a adoção é um assunto, uma questão muito complexa. Quais são as principais dificuldades e entraves que o processo de adoção enfrenta no Brasil? As orientações, as recomendações do CNJ e a criação do Sistema Nacional de Adoção, elas propiciam uma série de medidas que vão facilitar a adoção no Brasil. Muitas pessoas dizem que o processo é muito burocrático, que demora, mas existem alguns critérios que precisam ser observados antes de se partir para a adoção. Então, em primeiro lugar, uma criança ou um adolescente que esteja violado em seus direitos, geralmente é essa a causa de se levar à adoção, precisa primeiro haver uma tentativa de reintegração com a própria família, uma tentativa de estruturar essa família para que a criança continue vivendo com o seu grupo originário. No entanto, quando esgotadas essas possibilidades, é que nós partimos para a adoção. E a adoção, ela depende, muitas vezes, do trânsito em julgado da ação de destituição de poder familiar. E isso é, de certa forma, demorado. Embora a gente tenha um prazo de 120 dias para concluir o processo de adoção, muitas vezes o processo está pronto, mas nós não podemos expedir o certificado, o mandado de registro, porque ainda não transitou em julgado ou a destituição do poder familiar. Então, esse muitas vezes é um entrave que demora, que faz demorar. E muitas vezes também não se inicia o processo de adoção enquanto não transitou em julgado o processo de destituição de poder familiar. Então, são esses entraves que a gente encontra. Existem outras coisas também que atrapalham um pouco o processo de adoção. Hoje nós temos em torno de 30 mil crianças acolhidas no Brasil inteiro, em torno de 5 mil estão aptas para serem adotadas, e nós temos mais de 34 mil pretendentes cadastrados. Então, assim, numa primeira análise, nós poderíamos achar que seria muito fácil encontrar uma família para cada uma dessas crianças que estão aptas para adoção. O número até nos leva a essa ideia. No entanto, não é isso que acontece na realidade, porque o perfil das crianças que estão aptas para adotar, as crianças e adolescentes, ele às vezes está distante daquele perfil pretendido pelos adotantes. A gente ainda diz no Brasil, né, o perfil desejado da criança. Isso dá até indiretamente uma ideia de que a pessoa vai ser atendida numa solicitação, numa petição. E na Itália eles usam o termo disponibilidade para adoção. O adulto, ele pode se disponibilizar para responder ao direito da criança ter uma família. E a gente ainda precisa melhorar algumas coisas na legislação sobre isso, porque esse perfil ideal, ele não é possível nem na gravidez biológica, na maioria das vezes, né? Muitas pessoas têm 5 meninos e não conseguem engravidar de uma menina. Então, como que aí a gente espera que a justiça atenda algo que mesmo naturalmente a pessoa não poderia ter conseguido? Agora, além disso,
a gente também não pode achar que a adoção é uma imitação da filiação biológica, né? E antigamente era assim. Eu trabalhei em juizado da infância, em Justiça da Infância e Juventude em 2000, e esse era o perfil clássico, uma menina recém-nascida branca. E as pessoas adotavam naquela época até 2 anos de idade, a maioria. E a gente fez várias ações, por exemplo, criamos a preparação para adoção, que foi institucionalizada pela Lei 2010, e até melhorou esse perfil. Conforme os dados do Diagnóstico Nacional da Adoção, que foi baseado no novo Sistema Nacional de Adoção, hoje nós conseguimos muito mais adoções até 7 anos de idade. Então, essa disponibilidade relacionada à característica que a criança pode apresentar, que já é aceita pelos interessados em adotar, aumentou. Então, já temos mais pessoas também abertas para meninos e até 7 anos. Então, tivemos progressos por várias ações de sensibilização, por mudanças na lei, pela própria realização da preparação para que se entenda que a adoção precisa considerar a realidade, não o ideal. Avançamos muito nisso. Mas, quando passa de 7 anos, quando são crianças com necessidades especiais ou grupos de irmãos, ainda muitos permanecem, como a doutora Elizabeth bem disse, no cadastro. Inclusive, tem pesquisas interessantes que mostram que a adoção de crianças maiores, ela às vezes é até mais gratificante, porque a criança participa mais ativamente da adoção, ela não é só adotada passivamente, ela também é um sujeito que adota. Doutora Elizabeth, eu pediria que a senhora falasse sobre essa experiência do Mato Grosso do Sul na preparação para a adoção. O objeto dessa preparação, no caso, são os pais, a família candidata a adotar uma criança. Eu gostaria que a senhora explicasse isso, por favor. Como é que funciona? Toda pessoa que pretende adotar uma criança ou um adolescente, ela precisa preencher uma série de requisitos, né? A primeira fase, que se chama habilitação para a adoção, ela pressupõe a realização de um curso de preparação dessa pessoa, desse candidato, para o resultado que ela pretende, né? Então, nesse curso preparatório, nós prestamos esclarecimentos sobre todos os aspectos jurídicos, emocionais, as consequências da adoção, quais são as dificuldades que vão ser encontradas. No nosso curso, nós temos falamos até de primeiros socorros, né? Enfim. E nós estávamos percebendo, no início da pandemia, que as adoções estavam ficando represadas porque nós não estávamos conseguindo fazer o curso presencial devido ao distanciamento social. E aí nós montamos um curso online, né, à distância, em que na primeira leva na primeira versão do curso, nós já tivemos 2. Na primeira, nós tivemos 200 pessoas inscritas que fizeram o curso sem nenhuma desistência, e nós abordamos todos esses aspectos com tutoria, enfim, e nós conseguimos preparar, então, essas 200 pessoas para que se pudesse dar continuidade a essas habilitações. A segunda turma, né, do curso preparatório foi de 300 pessoas, nós já tivemos mais ou menos 500 pessoas que fizeram o curso. E é muito interessante porque nós conseguimos fazer com que as pessoas que têm a ideia de adotar, elas consigam perceber exatamente qual é a finalidade da adoção, que é, como bem falou a doutora Ivânia, é atender o direito da criança e do adolescente, né? Nós pretendemos encontrar uma família para a criança e para o adolescente que está em estado de acolhimento. E nós não precisamos encontrar alguém para preencher um espaço vazio de alguém que acha que precisa formar uma família. A ideia é justamente o oposto. O ponto de vista não é de quem quer adotar, mas daquele que vai ser adotado. Nós precisamos encontrar um pretendente que seja adequado para aquela criança, para aquela família, e não o contrário. Eu faço uma última pergunta às duas. Que ajustes ainda são necessários, tanto à legislação, eventualmente, quanto ao sistema de adoção?
avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar. E tem 2 polos da adoção que nós falamos pouco aqui, que é a família de origem e, mais especificamente, a mãe que entrega para adoção. Então, nós temos que avançar no próprio conhecimento de como se faz a entrega de uma criança em adoção e na aceitação disso. Porque eu acho que quem mais sofre preconceito na adoção ainda é essa mãe que, né, tem um filho e se força, às vezes, que ela fique. Né? A gente mudou no Marco Legal da Primeira Infância o termo sem constrangimento. Ela precisa ser encaminhada à vara da infância sem constrangimento, sem ser julgada. Então, não é uma decisão fácil. E as pessoas, às vezes, acham que ela faz por irresponsabilidade, simplesmente. Mas não. Geralmente, a literatura mostra isso, né? São mães que sofreram abandono, que percebem que entregar para adoção é a melhor forma de garantir que essa criança vai ser cuidada e, muitas vezes, que não passe pelo que elas próprias passaram. Então, nós precisamos avançar nessa entrega protegida. E o Conselho Nacional de Justiça premiou uma boa prática do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se chama justamente entregar de forma legal e proteger, onde o fundamento é que muitas pessoas nem sabem, né, de como chegar a uma vara da infância. E, além de chegar, tem que saber ser bem acolhidas. E isso perpassa a própria rede de saúde, que tem desenvolvido também protocolos de uma entrega humanizada dessa criança. Como tratar essa mãe quando está na maternidade e expressa que não quer ficar com as crianças, como ela não sofrer preconceito, né, ela poder ter o processo psicológico de luto, porque por mais que ela decida entregar uma criança, é um processo psicológico que precisa desse apoio especializado, que essa criança também possa ser preparada dessa desvinculação da mãe biológica, que a gente inclua o pai. Então, assim, onde está o genitor? Não se fala dele, né? Então, que haja essa responsabilização protegida de todos, mas assim, aceitando a possibilidade de que não seja possível ser pai e mãe e que se entregue de forma protegida por meio da vara da infância. Eu acredito que na parte do judiciário, o que mais nós temos visto é a questão da demora, né? A demora para concluir um processo de adoção, ela decorre muitas vezes das tentativas de reinserir na família de origem, e muitas vezes essas tentativas são em vão e a gente só aumenta vamos dizer assim, o grau de violação aos direitos da criança e do adolescente. Então, nós precisaríamos ter, talvez, equipes técnicas mais em número mais apropriado, porque nós temos varas da infância muito deficitárias hoje em dia. A estrutura da vara da infância, ela precisa ser aprimorada para que nós aceleremos essas tentativas ou de reinserção na família ou de já colocação como apta, como uma criança ou adolescente apto para ser adotado. Então, eu acredito que a estruturação das varas de infância, com mais equipes técnicas, com mais, enfim, de uma forma que o atendimento possa ser mais célere. Eu agradeço mais uma vez a participação das nossas duas convidadas, a doutora Ivânia Guest, gerente de projetos da área da infância e da juventude do CNJ, e também da desembargadora Elizabeth Anashi, coordenadora da infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça com um giro por estados e por tribunais do país. O projeto Encontrar Alguém, do Tribunal de Justiça do Amazonas, trabalha para viabilizar adoções tardias de crianças e adolescentes. Meu nome é Israel, eu tenho 13 anos. E esse é meu irmão Jó, ele tem 11 anos. Nosso sonho é ter uma família. Desde 2018, quando foi criado, o projeto conseguiu encaminhar 27 adoções deste tipo. Do princípio deste ano até agora, foram 6. O projeto grava vídeos com as meninas e meninos prontos para a adoção e depois mostra a história de cada um em meios de comunicação para incentivar a adoção tardia. A campanha Esperando Você, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, também usa os vídeos como instrumento poderoso para a adoção tardia. As gravações dão visibilidade a grupos de irmãos e a crianças com alguma condição especial de saúde. 11 foram adotados até agora, 8 estão em processo de adoção.
Mais de 100 crianças aguardam sua vez. A Corregedoria Nacional de Justiça reforçou o combate à violência patrimonial contra pessoas idosas. Agora, a recomendação para o período da pandemia se tornou perene. Os cartórios e serviços notariais do Brasil devem ficar atentos a possíveis abusos para evitar casos de violência patrimonial ou financeira em situações como antecipação de herança, venda de imóveis ou movimentação indevida de contas bancárias. O CNJ adota novas ações contra a discriminação racial para pessoas que passam pelo sistema prisional. As equipes dos chamados escritórios sociais, já presentes em 14 estados, serão capacitadas para identificar casos de racismo estrutural contra pessoas egressas. As ações incluem a recomendação de que juízes relaxem a prisão em flagrante quando houver a presunção de discriminação racial. As iniciativas fazem parte do programa Fazendo Justiça, parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e com o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Iniciamos o CNJ nas redes com um pedido: basta de violência contra a mulher. Esse é o objetivo da mais nova campanha da Associação dos Magistrados Brasileiros, alinhado ao Conselho Nacional de Justiça. A bandeira é pela prevenção e o combate à violência contra a mulher. A AMB idealizou o pacote Basta, que sugere alterações e a criação de legislações para garantir direitos e justiça para quem sofre agressões relacionadas ao gênero. Entre as propostas do pacote estão a tipificação da violência psicológica contra a mulher e da perseguição, também conhecida como stalking. Acesse as nossas redes para conferir as outras propostas que constam no pacote de medidas. Em busca de aprimoramento e melhor prestação dos serviços judiciais, a 18ª edição do Prêmio Inovare premiará iniciativas que contribuem para o aperfeiçoamento da justiça brasileira com práticas voltadas para a igualdade e diversidade. Neste ano, a premiação traz ainda a categoria CNJ Tecnologia, que vai premiar projetos que utilizam inovações e inteligência artificial para melhorar ainda mais a eficiência do judiciário e o acesso à justiça. Explicamos sobre prazos e inscrições nas nossas redes. E na última semana, completamos um ano da mobilização inédita do Poder Judiciário no enfrentamento ao novo coronavírus. Ao longo dos últimos 12 meses, o Judiciário passou por uma forte adequação a novas formas de trabalho remoto e virtual, garantindo que nenhum trabalho fosse interrompido. De lá para cá, foram mais de 20 atos normativos específicos para enfrentar a pandemia. Acompanhe nos destaques do Instagram uma linha do tempo que preparamos sobre as ações que foram feitas. Por hoje é só, a gente se vê na próxima semana. Caso você queira participar do programa Direito no Ar, com críticas, dúvidas ou sugestões, use o e-mail amaimprensa@gmail.com. AMMA, imprensa, tudo junto, amaimprensa, @gmail.com. E antes de finalizar o programa, uma informação importante. As inscrições para o primeiro concurso literário Maria Firmina dos Reis encerram-se no dia 30 de abril. O concurso foi instituído pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Maranhão, a CEMulher, com o objetivo de incentivar a produção literária acerca da temática da violência doméstica e familiar contra a mulher. O concurso destina-se a escritores, tanto faz-se poetas, cronistas ou romancistas, profissionais ou não, adultos ou adolescentes e artistas. Informações podem ser obtidas no site tjma.jus.br, tjma.jus.br. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão.
Timbira.